Irmãos, temos aqui Jesus com seus discípulos em dois momentos distintos. Observe bem. Jesus, primeiramente, está levando seus discípulos ao alto de uma montanha, no alto de um monte. Depois, Jesus leva seus discípulos, ou desce com três de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a um vale. Uma coisa acontece na montanha, no alto da montanha. Outra coisa está acontecendo no vale. Isso nos faz lembrar do Salmo 23, que diz que o Senhor é nosso bom pastor, e o nosso bom pastor nos guia a águas tranquilas, nos guia para um lugar paradisíaco, nos quer bem, nos faz bem. E quando o bom pastor nos leva para lugares tão, digamos assim, aprazíveis, quando estamos na companhia do bom pastor e gozamos ali das benesses, da paz, da alegria, da plenitude, da vida, celebramos tudo isso e podemos dizer como Pedro disse a Jesus: bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, e queremos continuar aqui, queremos que a nossa casa seja aqui, queremos construir uma tenda para o Senhor Jesus, outra tenda para Elias, que ali representa os profetas, uma tenda para Moisés, que ali representa a lei dos profetas, símbolo da palavra de Deus, símbolo do testamento de Deus com os homens, símbolo do povo de Deus, desses representantes das Escrituras, que ali apareceram quando Jesus foi para o alto daquela montanha, transfigurado. Figura, você sabe, figura, transfigurado. A figura, a pessoa, a representação do ser foi transfigurada, passou, transcendeu ao ser figura. Algo que os discípulos começaram, só sabiam descrever em termos de como brilhava, como iluminava, como suas vestes se tornaram brancas, alvas, como tudo resplandeceu em Cristo, o corpo de Cristo ali glorificado. Glória. Quando estamos contemplando a glória de Deus, quando estamos comungando com o céu, quando estamos num lugar tão aprazível, queremos que ali seja a nossa casa, queremos que essa condição se perpetue, queremos que isso venha se estender ao longo de nossa vida. Só que a nossa vida não é uma vida vivida apenas no alto da montanha. Jesus não permite que uma tenda seja construída. Isso está reservado para outro tempo. Isso ainda precisa ser aguardado. É algo que ainda é esperança e expectativa. Isto está por vir. Mas agora, meus amados irmãos, ainda que tenhamos experiências celestes, ainda que o Senhor, como bom pastor, nos guie para as águas tranquilas, cuide de nós, ainda que estejamos experimentando aqui na terra de muitos de seus milagres, de muita de sua graça, e estejamos muitas vezes diante do Senhor e da sua glória, e somos ali cheios do seu Espírito, tocados, e queremos que essa condição de céu aqui na terra, de céu em nosso próprio coração, se perpetue. Mas o Senhor não nos guia apenas para o alto da montanha. O Senhor não permite que façamos ali a nossa tenda. O Senhor nos conduz para o vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, um lugar que a gente não vai porque quer, mas Jesus está com seus discípulos e os está guiando ao vale, porque Ele nos quer no vale da sombra da morte,
Enquanto no alto daquele monte que tínhamos a glória do Senhor, o céu, a vontade de Deus prevalecendo, naquele vale o que nós contemplamos? Intriga. Fariseus estavam discutindo com os discípulos, confusão, dúvida, inquietação, fracasso. Os discípulos não puderam expulsar o demônio, ou uma legião de demônio, ou uma casta de demônio que tomava conta de um rapaz. Um pai desesperado, um pai em agonia, os discípulos impotentes, os fariseus discutindo, confusão, trevas, mazelas. É o que encontramos no vale. Um vale muitas vezes de sombra da morte, um vale onde temos mais trevas do que luz. Mas o Senhor quer conduzir os seus discípulos que presenciaram a glória, os seus discípulos que são testemunhas da glória de Deus. Esses mesmos discípulos precisam descer ao vale, porque há algo a se fazer no vale. A presença desses discípulos, como a própria presença do Cristo e a igreja hoje, que possui o Espírito do Senhor nela, a ponto dela ser denominado corpo de Cristo aqui na terra, suas testemunhas no vale da sombra da morte, tem uma missão a cumprir, e vão se deparar com a miséria humana, vão se deparar com aquilo que é a obra do diabo, porque o diabo só vem para matar, para roubar e para destruir. Quando vemos a ação do demônio na vida daquele garoto, qual foi o testemunho do pai? O demônio tem pego esse garoto desde que ele é criança. O demônio tomou conta da vida desse garoto. Esse garoto não escuta mais. O demônio tapa os nossos ouvidos. Esse garoto não fala mais. O demônio tapa a nossa boca. O demônio também nos segue espiritualmente. O demônio atravanca a nossa existência aqui na terra e quer matar, roubar e destruir. Por vezes o demônio dissipar, o lança, toma posse desse menino, toma o controle dele e o projeta sobre o fogo e o lança na água para ser afogado, no fogo para ser destruído. Que é isso? A obra do diabo para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os discípulos não puderam expulsar, e disse Jesus: esta casta só sai com oração. Pelo jeito, os discípulos não oraram. Como tentar expulsar o demônio sem orar? Ah, sim. Alguma presunção humana. Ah, sim. Talvez um orgulho espiritual. Ah, já em outras ocasiões o Senhor nos ensinou a expulsar demônios e já fazemos isso muito bem. Fazemos tão bem que não precisamos mais de Jesus. Podemos fazer isso por nossa conta. Não precisamos orar para expulsar demônios. Precisamos apenas usar nossa própria autoridade. Mas a nossa autoridade espiritual vem da onde? Vem do próprio Cristo. Ali tínhamos os fariseus, que Jesus disse: os fariseus não oram bem. Ah, mas os fariseus faziam longas orações, e faziam orações, eles se levantavam, se colocavam em pé, e Jesus disse: não orem como oram os fariseus. Os fariseus, quando oram, se colocam em pé e fazem questão que todo mundo observe a sua espiritualidade. São exímios, são exibicionistas, querem se mostrar mais espirituais do que os outros. Cuidado com o pastor que faz questão de mostrar quão espiritual ele é. Cuidado com um cristão presunçoso de sua fé e de seu relacionamento. Chegue-se. Cuidado com o orgulho espiritual que tomava conta destes fariseus, que quando oravam estavam mais fazendo no momento da oração um palanque, um palco,
um lugar onde eles poderiam se exibir e se mostrar como homens de Deus que eles supunham ser. Não orem com Deus, não sejam exibidos na oração. Não é por uma oração eloquente, uma oração tipo rancadoco. Hoje você vai falar oração forte. Vem para essa igreja, porque aqui tem uma oração forte. Veja que estão se chamando a atenção para a oração, para o poder da oração em si. Não é o poder do Cristo, não é o Cristo que é forte, é a oração que é forte. É a oração que é forte. Talvez os discípulos foram tomados por uma presunção dessa natureza que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma vez eu, pelo Espírito Santo, preguei pela primeira vez com 18 anos de idade. Cheio do Espírito, no momento, fui tomado em uma ousadia. Eu que tinha vergonha de fazer oração. Mas no momento, numa casa onde tinham 10 pessoas visitando, e ninguém querendo pregar o Evangelho, eu fui encorajado e preguei a palavra de Deus pela primeira vez. Fui cheio do Espírito Santo e falei com uma autoridade, com uma ousadia, meus amados irmãos. Os 10 levantaram a mão querendo aceitar Jesus. Dali, mais conversões. Eu comecei a pregar de 18 anos de idade, casa em casa, semana a semana. Um avivamento se deu. Muito jejum de oração. Não vão. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar convencido. Meus amigos me ajudaram a ficar convencido. Profecias vinham para me deixar convencido. Você é um homem de Deus, um jovem, 18 anos de idade. A revolução aconteceu através da sua vida. Você fala e as coisas acontecem. Eu tenho dom. Cheguei para o pastor, quero pregar domingo à noite na igreja, pastor. Cansado de pregar só no culto da mocidade. Estou cansado só de pregar de casa em casa. Eu quero pregar no púlpito da igreja. Eu quero pregar de domingo à noite. Pastor, você deu oportunidade para eu pregar. Chegou no domingo. Irmãos, eu nunca tinha preparado mensagem nenhuma. Eu ia pregar domingo, mas nunca tinha preparado. O Espírito vinha sobre mim. Eu creia nessa unção do Senhor que vinha, que era derramada. Estava muito confiante na minha posição do meu relacionamento com Deus. E não preparei aquela mensagem de domingo, porque não precisava preparar coisíssima alguma. O Senhor falava comigo, tinha autoridade espiritual. Sabe o que aconteceu? No dia do culto, subi ao púlpito para pregar. Decidi pregar sobre a parábola do joio e do trigo, já determinando que eu fazia parte do trigo e o restante da congregação era joio. Bem, esse é o desgosto da minha mensagem. Muita arrogância espiritual. E de dedo em rice estava eu lá, acusando dos meus irmãos. Mas quando abri a palavra e li Mateus 13, parábola do joio e do trigo, quando terminei de ler, esperei a unção, aquele ímpeto, aquela coragem, aquele fogo que descia, aquele mover de Deus na minha vida. E nada, absolutamente nada. Olhei para o alto e falei: Deus meu, por que me desamparas? Estava eu só diante da congregação. Comecei a acusar todo mundo. Porque as mulheres dessa igreja são carnais. Eu dizia, voltava para a cara da senhora, tinha uma coragem, uma cara de pau, olhava para mim. As mulheres desta igreja não vêm para reunião de oração porque preferem ficar assistindo novela em casa. Foi o começo. E os homens não fiquem rindo nada. E pau nos homens também. E as jovens, cheguei para as minhas amigas. E as moças desta igreja são como sabonete de quartel que passa de mão em mão.
Vocês não sabem como eu estou aqui vivo, né? Depois de ter falado essas coisas. Como eu não fui apedrejado aquele dia. Depois de tudo isso, irmãos. E tudo isso disse no alto da minha presunção espiritual, da minha arrogância. Com 18 anos de idade, eu me achava o máximo. Muito espiritual. Eu ligava a conhecer mais a Bíblia do que o pastor. Eu discutia com qualquer um, eu lia, eu devorava as escrituras, eu jejuava, eu orava, buscava, eu estava cheio de mim. Eu me fiz digno do poder de Deus. E agora queria usá-lo, sabe? Talvez, eu digo isso, talvez os discípulos pudessem ter experimentado alguma coisa assim. Eles ainda estavam em formação, assim como eu naquela ocasião. Talvez eles tenham tido alguma arrogância, porque Jesus disse: essa casta de demônios sai do coração. Bem, eles podiam ter dito: mas orar, nós oramos. Eles não disseram isso. Ah, o coração. Então tem que pedir ao Senhor. Eu pensei que era exigir, eu pensei que era reivindicar, eu pensei que era dar palavras de ordem, tão somente. Ai, o coração. Olha só, pensei que eram palavras de ordem, onde nós nos saímos também dando palavras de ordem, mostramos como nós somos superiores aos demônios. Mas a oração nos faz humildes nessa hora. Dizer, como disse Judas, sabe o que disse Judas? Que entre uma guerra espiritual que houve, onde houve um embate entre o arcanjo Miguel e Satanás, lembra disso? Na carta de Judas, o próprio arcanjo não ousou dizer palavras difamatórias contra Satanás. Antes disse: o Senhor te repreenda. Muito interessante esse texto para a nossa reflexão. O poder não é o poder da oração, é o poder de Jesus. Não é o poder da fé, a fé como algo em si. É o objeto dessa fé em Cristo. Coisa que a gente precisa aprender. É a humildade sempre requerida aos servos de Deus. Meus amados irmãos, terminei aquele sermão, quando eu acabei de pregar, foi que o Espírito falou no meu coração. Quando eu acabei de pregar, eu que estava dentro do início, olhando para a cara de todo mundo, descendo a lenha, agora estava humilde, quebrantado, o Espírito do Senhor tomou conta do meu coração. E eu estava profundamente quebrantado e arrependido da minha arrogância. Fiquei mais de um ano sem pregar, eu pregava 4, 5 vezes por semana já. Era convidado para pregar em diversas igrejas. Queriam que eu já montasse uma congregação, que fosse pastor de uma denominação. Fazia um montão de coisas assim, com 18 anos. Fiquei, falei: nunca mais vou pregar em toda a minha vida. Eu não sou digno de pregar. O que eu fiz? Eu magoei. Ele pedi perdão para ele, estava quebrando o cara. Fiquei traumatizado. Só com 20 anos de idade é que eu vou voltar a pregar a palavra de Deus de novo, com temor e tremor. Com temor e tremor, como eu me encontro diante de vocês hoje. Meus amados irmãos, mas não foi a oração dos fariseus que não sabiam orar, que eram impotentes, e nem a dos discípulos. Só houve uma oração naquele episódio, naquele vale, no vale da miséria, no vale onde as trevas estão imperando e os demônios estão dando as cartas. Aparentemente, os demônios estão senhores da situação. Aparentemente. Nenhuma oração se ouviu da boca dos discípulos, nenhuma oração por parte dos fariseus. Que o que faziam agora era fariseus e discípulos estarem discutindo entre si, enquanto o miserável padecia. Coloque-se agora no lugar daquele pai, que é o único que vai orar. E a oração dele nada tem a ver com aquela arrogância minha, talvez presunção dos discípulos e arrogância dos fariseus.
Repare a oração deste pai. Hoje, no dia dos pais, eu chamo a atenção para vocês. Prestem atenção, que oração foi essa? Ele se chega diante de Deus com o coração partido. Ele diz: esse meu filho está assim desde criança. Quantos anos não se passaram? Filho único é dito no Evangelho de Lucas, um trecho sinótico paralelo que conta a mesma história com alguns detalhes diferentes. Filho único. Veja o drama desse pai. Enquanto todos os demais pais estavam trabalhando com seus filhos, levando seus filhos à escola, ensinando a profissão aos seus filhos, brincando, esse pai estava tentando manter seu filho vivo. Por quê? Porque era tomado por um demônio que queria matá-lo, e ele tinha que ficar como que quase vigiando 24 horas por dia. Para pensar no drama desse pai. É filho único, suas esperanças, suas expectativas, o seu futuro, tudo sobre essa criança que há anos padece desse mal, que nunca lhe falou uma só palavra, que é surdo, que não consegue escutar o que esse pai diz e quer transmitir para o filho, que está tomado por esse demônio, que promove essas desgraças. Esse pai, nesse drama há anos, imagina a agonia, a aflição. Ele está cansado, ele está esgotado, ele está diante de Cristo. Tentou com os discípulos, e os discípulos não puderam ajudá-lo, e agora ele está diante de Cristo e falou: se o Senhor pode, olha que oração é essa? É uma oração cheia de fé. Você já chegou a orar assim para Deus? Se o Senhor pode alguma coisa, olha, essa tem uma blasfêmia. Mas olha como é que ele ora. Ele ora com toda a sua sinceridade, com toda a sua fraqueza, a sua fragilidade de homem. Não era uma pessoa de oração. A sua oração não era tipo um foguete que sobe ao céu rompendo os ares. Não era um avião supersônico. A oração dele não era um estrondo arrasador que deixava os homens impressionados. A oração singela, simples, sincera, franca desse homem revelou a falta, a fraqueza. Eu não digo falta completa de fé, mas uma fraqueza de fé, uma dúvida. Tem gente que diz assim: nós não podemos orar com dúvida. Mas esse homem não esperou aprender a orar para orar. Tem gente que não sei orar, então enquanto eu não sei, eu não quero orar errado. Essa instrução que te deu foi o capeta. O diabo que te ensinou um negócio desse. Eu não vou orar porque eu ainda não sou escolado em oração. Eu não ouso orar porque eu posso dizer uma palavra errada. Preciso aprender a orar. Quando eu finalmente aprender a orar, eu vou começar a orar. Eu não tenho palavras bonitas para dizer, eu não sei orar. Quantas vezes você vê uma pessoa que entra na igreja e diz assim: ah, pastor, eu não sei orar. Porque ele entende que orar é orar como ora o pastor. Versículos, né? E coisas assim. Como para fulano de tal, mais experiente na palavra. Eu não sei orar. Então o que eu faço é pedir que os outros orem para mim, porque eu não oro. Eu não peço nada a Deus. Eu confio nos discípulos. Os discípulos vão fracassar. O bom é que ele foi direto à fonte e pediu a Jesus Cristo. Pediu do jeito dele, a sua fragilidade. Se o Senhor pode alguma coisa. Olha, talvez eu esteja enganado, porque o mal do meu filho é um mal tremendo. Isso que o assola é alguma coisa arrasadora, é alguma coisa crônica que já está impermeada no seu ser, já de anos, acho que não tem solução. É um caso já perdido, sem esperança. Se o Senhor pode dar conta do recado, tenha compaixão. Ele não diz apenas do filho, ele fala: tenha compaixão de nós. Porque não é só meu filho que está sofrendo. Ele como pai também estava sofrendo muito. Ele como pai estava arrasado. Ele como pai estava quebrado. Ele como pai estava desesperado. Ele como pai estava enfrangado. Ali era um coração de pai. Um coração de pai amoroso, um
um coração de pai que nunca desistiu do seu filho nesse estado, que não abandonou seu filho, ainda que ele estivesse por anos naquele mesmo estado de miséria, jamais desistiu do seu filho, ainda conserva uma centelha de fé e de esperança, ainda que seja pequenina, ainda conserva uma fé, é pequena, é como do tamanho de um grão de mostarda, mas ela existe, hein? Se não existisse, o que estaria esse homem fazendo? Procurando a Jesus. O que você acha? Tem ou não tem fé? Eu creio que tem fé no seu coração aqui hoje. Se não, por que você estaria aqui nesta noite? Essa é uma casa de oração. Para pensar. A minha fé parece mais um teco de fé, não a Deus. Super sonho. Mas não importa o tamanho da fé, não despreze, é pouco, mas com o Senhor é muito, é pouco, mas se apontada na direção correta, se colocada em Cristo, a fé vai produzir muitos resultados. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você já é capaz de transportar uma montanha. A fé desse homem era do tamanho de um grão de mostarda e foi capaz de grandes coisas. Jesus olha para ele e diz: se podes, tudo é possível que crê. Sabe o que diz esse homem? Mais uma confissão de sua falta de fé, de sua fraqueza. Senhor, eu creio! Quase como quem diz: eu quero crer. Ajuda-me na minha incredulidade. Que horas, amém? Eu creio! Mas será talvez eu não creia tanto? Eu creio, mas podia ser bem maior a minha fé. Talvez ela não seja suficiente. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Foi a oração desse homem, a única oração que aconteceu, e ela produziu o resultado que vimos, porque o Senhor atendeu a oração desse homem, e aquela casta não saiu com as imprecações, com o palavreado, com a autoridade pseuda dos discípulos, não saiu com as ações, orações falsas e arrogantes e só de casca de aparência dos fariseus, saiu por conta da oração desse homem que foi ouvida pelo Senhor Jesus. Tem poder de céu na terra para libertar os cativos do diabo. Amém? E o Pai levou salvação ao filho. O filho que era tomado pelos demônios, agora é liberto, é erguido, levantado, perfeito, são e colocado nos braços